Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, que habita no mais alto e sublime trono, mas está aqui nesta noite para receber o meu culto, o teu culto. E você que está em casa, se está adorando ao Senhor, o Senhor também está recebendo o teu culto. O nosso culto tem que ser em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, para que o Senhor venha se agradar, venha receber e nos ordenar a sua bênção sobre nossa vida. Como eu já disse, estamos atravessando momentos muito difíceis, e a gente não sabe até quando e como. Mas uma coisa nós temos certeza, que o cuidado de Deus está sobre o seu povo, porque Deus cuida dos seus. A situação pode estar difícil, mas não podemos falar ruim, porque nós temos o cuidado de Deus, nós temos a proteção do Senhor, e sabemos que os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos, sobre os que são justos na presença do Senhor. Eu vou compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e vem bem de encontro, eu creio assim, pelos dias que estamos vivendo. É uma palavra que fala de fé, que fala dos justificados, daqueles que vivem na dependência do Senhor. E se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, os versículos 16 e 17. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu quero ler de novo este versículo. Porque nele, em quem? No evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós sabemos que nós vivemos pela fé. Desde o início, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, é porque nós cremos que, embora não vemos, existe um Deus que criou os céus e a terra, e tem todo o poder, é soberano. Embora nós não o vemos, nós cremos na sua existência e no seu poder, na sua soberania. E nós cremos também que Ele enviou o Senhor Jesus um dia para morrer na cruz por toda a humanidade. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para qualquer pessoa, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. O convite, a oportunidade é para todos. E nós estamos nos últimos tempos, que é tempo de buscar a salvação que só vem de Deus. E é interessante que esta palavra, a palavra-chave, o justo viverá da fé. Quem é o justo? O justo é aquele que recebeu ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, crendo no seu sacrifício lá na cruz do Calvário, que Ele veio a este mundo
sofreu, padeceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e voltou ao Pai. E que um dia Ele vai voltar para buscar aqueles que receberam o seu sacrifício, que o aceitaram pela fé e passaram a viver de acordo com os mandamentos da palavra de Deus. Então esses são os justificados, são os justos, porque foram justificados pelo sangue de Jesus, acreditaram no Senhor que deu a sua vida em nosso lugar, no lugar de todos aqueles que o receberem. E diz que o justo, ele viverá da fé. Ora, o que é a fé? O que é a fé? Nós temos lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a definição de fé. A fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Começa por o próprio Senhor. Nós não vemos Deus, mas sabemos da existência dEle. Nós temos convicção da sua existência. Nós sabemos, nós não vemos o Espírito Santo, mas a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em nossa vida. E nós sabemos, temos esta convicção, tudo pela fé. Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que o Senhor deixou para que nós nos apoiássemos, para que apoiar a nossa fé. E como podemos receber essa justificação? Eu já disse, através da fé por meio do sacrifício de Jesus. Mas aqui no versículo 17, ele diz assim, ó: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, de fé em fé. Como podemos receber? O que significa? Como vem essa fé? A fé é pela convicção na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Não é porque eu faço isso ou faço aquilo que eu vou conquistar a minha fé, que eu vou conquistar a minha salvação, que eu vou conquistar o cuidado de Deus, porque eu vou fazer boas obras, ou porque eu vou alcançar a eternidade com Deus, pelas as minhas obras, pelas minhas conquistas. Não, é tudo pela fé, embasado na palavra do Senhor, e tudo, o fundamento é a fé, é a convicção daquilo que nós não vemos, mas nós cremos, porque nós cremos num Deus poderoso, soberano, que nos ama de uma tal maneira, que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, e nós podemos, de fé em fé, conquistar a nossa salvação. Não conquistar, quem conquistou para nós foi o Senhor Jesus, né? E essa fé, através da nossa fé, dessa fé gerada em nós, pelo Espírito Santo, por Deus, pela palavra de Deus, e a própria Bíblia registra e diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é para você, não vem de você ouvir histórias, por fábulas, por uma série de coisas, mas a palavra de Deus é o que gera a nossa fé, e que nós possamos tê-la como assim, nortear a nossa vida através da palavra de Deus, mas por meio da fé. E a justiça de Deus, porque nele, no Evangelho, na palavra de Deus, especificamente aqui no Evangelho, é que se descobre a justiça de Deus. Nós recebemos a justiça de Deus pela fé. Pela fé. Então nós temos que crer que recebemos essa justiça, que somos justificados por meio do Evangelho de Cristo. Então nós sabemos que o Evangelho, o cristianismo, é essencial à fé. Não existe outro meio. Não existe outro meio. É somente a fé genuína. Nós vemos aqui em Gálatas capítulo 2, e versículo 2, capítulo 20,
capítulo 2, versículo 20, que diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós cremos nisso. Nós cremos que por substituição, Jesus morreu por nós. Nós fomos justificados, já estamos crucificados com Cristo e justificados por Ele. E nós vivemos agora norteado pela palavra de Deus e pela fé que habita em nós, que foi gerada em nós pela palavra de Deus. Então nós sabemos, que, como eu já disse, que o cristão ele tem que ter a sua vida alicerçada na fé. Na fé em quê? Em Jesus, na palavra de Deus. Todas as outras religiões do mundo, fora o cristianismo, se apoiam em uma série de coisas, mas não é na fé. São em obras, em conquista, em atitudes, em alguma coisa, em alguém, em outras coisas. Mas o cristianismo, o crente fiel, é aquele que crê na palavra e tem que viver por fé, naquilo que não vê, mas que tem convicção, crê nas promessas de Deus. Não existe nenhuma outra justificação para o cristão de salvação, se não for através da fé. E é uma coisa assim, a gente que conhece outras pessoas que professam outras fé, embora até digam que são cristãos, mas acaba se apoiando em boas obras, se apoiando em alguma coisa para achar que vai ter uma eternidade, vai ter uma outra vida com melhor após a vida aqui. Mas nós temos que saber que a nossa vida tem que ser somente pela fé. Agora, pela fé, nós temos que obedecer à palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, o Evangelho de Cristo, que é o único libertador em potencial na vida do ser humano, é o Evangelho de Cristo, não há outro. É só o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação. Não existe outra forma. E nós estamos vivendo que esses últimos dias, nós cremos que são os últimos dias. Jesus preste voltará, como Ele prometeu, para buscar a sua igreja. E nós cremos pela fé. Nós cremos na vinda do Senhor. E Ele virá para buscar. E quem nos dá essa convicção? É a palavra de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós, testifica em nós que nós somos filhos de Deus, que servimos a um Deus vivo, poderoso, que tem o domínio, que é soberano, que tem o controle de todas as coisas, e que cuida de nós, Nós temos um Deus zeloso, um Pai amoroso, Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas. E nós vemos acontecendo tantas outras coisas, tantas coisas ruins. Mas é porque para ver se o homem se aproxima de Deus, para ver se o homem reconhece que ele não é nada, para ver que o homem necessita de Deus. E mesmo assim, às vezes não reconhece que existe um Deus amoroso e poderoso para salvar, para libertar. É o nosso Deus que se revelou em Cristo Jesus quando veio aqui. Nós vemos que, como eu já disse aqui, que do versículo 17, que eu acabei de ler, a justiça de fé em fé. E nós não temos essa fé somente para aceitar Jesus, somente para ter uma eternidade com Deus. Tudo nessa vida aqui nós temos que viver pela fé. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá da fé em muitas situações. Nós temos que crer que temos o cuidado de Deus em qualquer situação. Porque o Senhor Jesus prometeu, eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que passamos aqui, mas nós temos que ter a convicção, temos que ter a fé que o Senhor Jesus está conosco e que Ele não nos deixará perecer, para a glória e honra do seu nome. Nós não temos que fazer algo para conquistar, alcançar essa fé. É crer, acreditar. Acreditar é uma coisa gloriosa, não precisamos fazer nada. O que precisamos é dar crédito e obedecer à palavra de Deus. É isso, se eu creio, se eu acredito, se eu obedeço, tenho que confiar que o Senhor vai fazer todas as coisas por mim. Nós temos que crer, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa e verdadeira. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, as nossas necessidades, as nossas prioridades, aquelas necessidades essenciais, o Senhor vai suprir, se nós buscarmos servir a Deus, com alegria, com prazer, com gratidão, crendo que aceitamos esta fé, aceitamos o Senhor e vamos prosseguir até o fim, até a vida final, ou quando Jesus nos chamar, ou quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. A nossa vida tem que ser marcada pela fé, a nossa fé que é uma coisa gloriosa dada por Deus, que é a justiça de Deus sobre nós. A justiça de Deus, quando nós entendemos isso e passamos a viver de fé em fé, da hora que eu creio que eu recebo o Senhor, e todos os momentos da minha vida, não é somente naquele momento, não. A fé, ela parece simples, mas ela implica na eternidade. E ela também é muito ampla para nós entendermos a questão de fé. Eu estou com o Senhor, é uma questão de fé. Amanhã eu vou vencer, é uma questão de fé. Amanhã vai acontecer isto, é uma questão de fé. Crendo nas promessas e na providência de Deus. Mas o justo viverá da fé. E nós sabemos que essa é uma verdade absoluta, a salvação pela fé. Não existe outra maneira, não existe. Ninguém pode receber nada se não for através da fé, e por meio de Cristo. Nós temos um Deus que nos perdoa, que nos recebe, que nos aceita através de Cristo. O próprio Senhor Jesus ensinou que quando nós orássemos, nós teríamos que orar no nome de tudo que pedirdes em meu nome, o Senhor Jesus. Então Deus nos vê através de Cristo, Deus nos perdoa através de Cristo, Deus cuida de nós através de Cristo. Não é nada pelo merecimento, mas pelo sacrifício glorioso que o Senhor Jesus fez por causa de cada um de nós. Então isso é glorioso. Deus valoriza o sacrifício do seu Filho por cada um de nós. Às vezes nós deixamos de valorizar, mas Deus vê o povo através de Cristo. O seu povo, quando Ele abençoa, quando Ele perdoa, quando Ele faz algo, Ele vê através de Cristo, do sacrifício de Cristo, o que Cristo vê. Nós precisamos, além de nós entendermos essa questão de fé, de receber a fé, de estar na presença de Deus, de receber o cuidado de Deus, de saber que andamos com Deus aqui, que na eternidade nós teremos uma vida eterna com Deus. Além de tudo isso, nós precisamos fazer com que outras pessoas alcancem essa fé, que elas possam, nós temos que influenciar a nossa fé. É momento de nós falarmos da nossa fé, falar do Evangelho de Cristo. Não podemos perder a oportunidade, porque está no final, e não há outra forma de se achegar a Deus, de se chegar a Deus, se não for através de Cristo.
Não existe outro caminho. Não existe. É muito comum a gente ouvir: todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira grande de Satanás. Porque só existe um caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque é o único que está com o Pai. É o único que deu a sua vida para salvar a humanidade, morreu e ressuscitou e vivo está para todo sempre. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não existe outro, é o nosso Deus, o nosso Senhor. E quando nós passamos a entender esse mistério da salvação, através da fé, que não foi por merecimento, mas pela graça de Deus, um favor que nós não merecemos, e tudo mais que recebemos também, não é por merecimento, é porque Deus é bom, e Deus é maravilhoso. Aí, nós vemos que hoje o mundo é tão difícil, precisamos e eles precisam, mas quando a gente vai falar que a salvação é por meio da fé, você tem que aceitar Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador, e você será salvo. Eles não acreditam, eles acham que não é isso, quando tem que confessar a Jesus com a sua boca, crer no seu coração e passar a levar a sua vida de acordo com a palavra. Eles acham demais ter que abandonar o bel prazer das coisas do mundo. Eles acham muito pensam, né, que vão viver como escravo. Escravo é quando está no mundo. Escravo é quando é escravo do pecado. Mas quando passa a entender esse mistério, que nós entramos diante do trono da graça de Deus, a qualquer instante, por meio da fé, através de Cristo Jesus, é coisa gloriosa, e as pessoas às vezes a gente não consegue passar isso, eles não conseguem entender. Então nós temos que louvar a Deus por tão grande revelação em nossas vidas, e nós temos esta convicção de que Deus é maravilhoso, que por favor imerecido, uma coisa que nós não merecemos, mas que o Senhor nos deu, que é a salvação através de Cristo. E quando no mundo que estamos vivendo hoje, onde valoriza tantas coisas, uma inversão de valores, tantas coisas ruins, você começa a falar dos princípios da palavra de Deus, o princípio da família, da moralidade, ninguém quer aceitar. Não, nós que estamos fazendo, como fala, estamos com intolerância, com isso, com aquilo, é difícil eles aceitarem, mas nós que já conhecemos a palavra do Senhor, e sabemos e temos esta convicção, porque nós alcançamos pela fé, e precisamos ter fé. Deus se agrada da fé, porque lá em Hebreus 1:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos viver pela fé. E quando nós entendemos esse mistério da salvação através de Cristo, nós passamos a ter uma vida diferente, e às vezes somos tomados por louco, por alguma coisa, porque o mundo vê Deus de uma forma diferente. Nós passamos a ver Deus como um Pai amoroso, como um Pai zeloso, como um Pai que quer o melhor para os seus filhos, e que pode dar o melhor para os seus filhos, desde que seus filhos vivam na obediência. Nós passamos a ver Deus como Pai, e às vezes o mundo vê Deus como um juiz, que só sabe julgar. Não, Deus ama, mas um dia Ele virá só para julgar aqueles que não reconheceram o sacrifício do Senhor Jesus. Quando nós recebemos através de Cristo esta adoção de filhos, lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: mas todos quantos o receberam quem? A Jesus, o seu sacrifício, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Então nós passamos assim a viver uma vida como filho de Deus. Nós podemos entrar na presença do Senhor, dobrar nossos joelhos e chamar Deus de Pai. Nós temos esta convicção, porque o Senhor que nos deu a promessa de Deus, a palavra de Deus. Então isso é maravilhoso, podermos entrar na presença de Deus e chamá-lo de Pai, e ser tratado como filho. Que coisa gloriosa! E isso tudo é através da fé, não existe outra forma. E também nós passamos a viver uma vida, o mundo vê a nossa vida, que nossa vida é, como se diz, que nós não vivemos, que nós somos, dá um monte de qualificativos, de adjetivos, mas não, nós já não vivemos, não vemos essa vida, o bel prazer mundano, a diversão mundana, as coisas do mundo, nós não vemos isso como uma liberdade para se viver, mas nós vemos tudo isso como o pecado que nos escravizou antes de conhecermos ao Senhor. Éramos escravos, e se não fosse a misericórdia do Senhor, morreríamos na escravidão. Mas agora nós podemos viver uma vida em liberdade com Cristo, somos livres. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É só Jesus que pode libertar o homem do pecado, da escravidão. E nós vemos Jesus, enquanto muitos invocam o nome do Senhor, mas invocam tantos outros nomes, nós não, nós vemos Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida pessoal. Ele passa a ser o Senhor da nossa vida, e nós vamos viver de acordo com a sua palavra, de acordo com o que Ele ensinou e deixou registrado na sua palavra. Nós vemos que os mandamentos do Senhor não são pesados, como a Bíblia diz, para aquele que vive por fé. Não são pesados. Por quê? Porque obedecer não é aquilo, você tem que obedecer, é uma obrigação você obedecer, não, eu quero obedecer, eu tenho prazer em obedecer à lei do Senhor. É diferente quando se passa a entender o mistério da salvação, recebendo a fé, por meio de Cristo Jesus, através do Cristo Jesus, por meio da graça de Deus. Então isso é glorioso. O estar aqui na igreja não é uma formalidade, uma obrigação, para que os outros vejam, não, é prazeroso. Eu vou na casa do Senhor, eu vou adorar o Senhor, porque muito tem feito por mim, Ele é o Senhor da minha vida, é o meu Salvador, e eu vou lá buscar a sua presença, vou ouvir a sua voz. É assim que nós temos que fazer. E se a gente for colocar outras figuras, exemplos da vida cristã, por meio da fé, e aqueles que não entenderam o mistério da salvação, são muitas coisas, mas o importante é que ainda há oportunidade, enquanto Jesus não voltar, ou enquanto houver vida, há a oportunidade, mas só se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, só se descobre a justiça, porque nele, no Evangelho, só nele, no Evangelho se descobre a justiça de Deus, através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, através do Evangelho que o Senhor Jesus veio aqui, pregou o Evangelho e deu a sua vida por toda a humanidade, e através disso nós podemos ser justificados, tornarmos justo e passarmos a viver por fé, porque é tempo de viver por fé.
Se você ainda não entendeu o mistério da salvação, leia os evangelhos, ore ao Senhor para que te revele o mistério da salvação. Não há outro Salvador, não há outro, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Somente Jesus Cristo. E é tempo, você que está desviado, que abandonou o caminho do Senhor, volte depressa, porque ainda é tempo. Jesus está às portas e pode ser a tua última oportunidade. Volte correndo, se prostre diante do Senhor, que o Senhor ainda tem a salvação para a sua vida. É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a Deus. Não há como fugir daquilo que o Senhor, Ele estabeleceu, o plano de salvação e a redenção da igreja. Brevemente Jesus voltará. Brevemente Jesus voltará, e está voltando muito antes para muitos. Nós vemos todos os dias pessoas descendo a sepultura precocemente. Ninguém esperava, mas aquele que é dono da vida, que preserva a vida, que mantém a vida, é o mesmo, é o Senhor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, e aquele que domina todas as coisas. E Ele ama, Ele ama, e Ele ama, que tanto amou, e tanto ama, que deu seu Filho Jesus, para morrer na cruz, no lugar de cada um, que queira receber o sacrifício do Senhor Jesus, e vai morar no céu, além de viver aqui, com o Senhor Jesus, ter os cuidados do Senhor Jesus, de uma forma sobrenatural, ainda vai viver na eternidade com Deus. E aqueles que não aceitaram, infelizmente, terá uma eternidade sem Deus, com o diabo e os seus anjos. Que o Senhor nos sustente na sua presença, que o Senhor venha e entre com salvação em cada casa, em cada lar, em cada família que tem um que professa a fé em Cristo. Que o Senhor realize a sua obra em cada um, e que o Senhor possa fazer coisas grandes, grandes, grandes em nosso meio. Deus quer fazer, Ele quer encontrar lugar, pessoas com corações desejosos da presença do Senhor, do milagre de Deus, de ver o Senhor agir hoje como Ele fez no passado. Ande calamassuri me anda. O Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e Ele pode fazer todas as coisas hoje, e Ele quer fazer, e Ele vai fazer, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós podemos entrar diante da Tua presença santa e gloriosa. Deus vivo e eterno, te louvamos pelo privilégio que temos de entrar na Tua presença, de conhecer a Tua palavra, de conhecê-lo como Deus, de conhecê-lo como Pai, de conhecê-lo como Senhor, de conhecê-lo como amigo. Ó Santo de Israel, nós te louvamos, nós te honramos, nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Pai querido, toma cada vida que aqui está, aquelas que estão assistindo, Senhor, ou Senhor, cultuando a Ti, através da mídia, estenda a Tua mão, Tu és Deus de perto e Deus de longe, alcança cada um dos Teus filhos, completa a Tua obra, Senhor, resgata, Jesus querido, aqueles que estão distantes, toca pelo poder do Teu Espírito Santo, para que possam sentir o Teu toque, que possam, Senhor amado, se lembrar da Tua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, toma cada vida que aqui está, cada família representada, completa a Tua obra, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor dos exércitos, toma o Ministério Jerusalém, abençoa, Pai, cada congregação, cada obreiro, cada família, Senhor, do Ministério Jerusalém, em todos os lugares. Ó Senhor, supre a necessidade de cada um dos Teus filhos. Tu és um Deus que pode todas as coisas, e é um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus fiel. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor,
Ó Santo, dá um escape para o teu povo, guarda o teu povo, livra da pandemia, Senhor, que o Senhor possa de uma forma, Senhor, sobrenatural, ó Deus, exterminar, Senhor, esta pandemia, para que possamos ter liberdade de cultuar o teu nome, que vidas se prostrem diante de ti, Senhor dos exércitos, Senhor de toda glória. Toma os enfermos, Senhor, os que estão nos hospitais. Senhor, eu quero te apresentar o irmão da Solange. Entra com providência na vida dele. Ó Senhor, completa a tua obra na irmã Magnólia. Senhor Jesus, em nome de Jesus e outros que nós não sabemos, te louvamos pelo livramento que deste ao meu irmão Ronaldo, ao seu filho Thomas, à pastora Elaine e muitos outros, Pai. Nós te louvamos pelos teus cuidados. Estamos aqui gratos na tua presença, gratos, ó Deus, agradecidos por teu favor imerecido nas nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, alcança o teu povo, Senhor, traga à existência aquilo que não existe, para aqueles que necessitam de algo que só o Senhor pode fazer. Em o nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Senhor, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus.